Olá, eu sou a Paula Pizzi Silva, estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, e meu trabalho é intitulado Anatomia foliar de 6 espécies de Malpighiaceae do Cerrado do Alto Paranaíba, no sudeste do Brasil, aspectos ecológicos. Esse trabalho foi orientado pela professora Jaqueline Dias Pereira e contou com a colaboração das professoras Renata Sebastiani e Letícia Souto, da Universidade Federal de São Carlos. A família Malpighiaceae apresenta uma grande diversidade de espécies, sendo que o estado de Minas Gerais abriga parte significativa dessa diversidade, com 204 espécies. Muitas espécies da família ocorrem no Cerrado, que é considerado um hotspot de biodiversidade mundial, sendo extremamente ameaçado, sobretudo devido à conversão de áreas naturais em áreas antropizadas e para atividades agro-silvipastoris. A conservação de espécies vegetais nativas é fundamental para a manutenção das funções ecológicas do cerrado, e conhecer as características anatômicas dessas plantas pode ser de extrema importância, pois através da anatomia é possível entender suas adaptações e estratégias utilizadas para sua sobrevivência nesses ambientes, o que pode trazer informações úteis para a conservação dessas espécies. Uma vez que a anatomia foliar de espécies da família Malpighiaceae em populações ocorrentes na região do Alto Paranaíba ainda não foi investigada, o objetivo deste estudo foi caracterizar a anatomia foliar de 6 espécies de Malpighiaceae: Bisonima cocolumbifolia, Bisonima rigida, Camaria affinis, Camaria ericoides, Camaria hirsuta e Tetrapteria salicifolia, relacionando os caracteres anatômicos às condições impostas pelo cerrado. Foram coletadas 3 folhas expandidas de 3 indivíduos de cada espécie pré-processamento anatômico e um indivíduo de cada espécie com estruturas reprodutivas para confecção de essicata e depósito no herbário do Alto Paranaíba. Aqui nessa tabela constam as informações sobre a coleta, como por exemplo o número de coletor e o número de tombo das espécies no herbário. As amostras seguiram de acordo com metodologias usuais em anatomia vegetal para a inclusão em resina e diafanização. Além disso, foram realizados os testes histoquímicos Tugol para detecção de amido, Sudan 4 para detecção de lipídios, dicromato de potássio e cloreto de ferro 3 para detecção de compostos fenólicos e fluoroglucina ácida para detecção de lignina. Em corte transversal, todas as espécies apresentaram epiderme unistratificada e cutícula espessa nas duas faces. Tricomas ocorrem em todas as espécies, com exceção de Bisonima rigida e Bisonima cocolumbifolia. E aqui na imagem 2E nós podemos destacar um tricoma. Algumas espécies apresentaram uma câmara supraestomática conspícua, formada por uma projeção da cutícula, que pode ser observada aqui na figura 2H. Foram observados idioblastos com cristais de oxalato de cálcio na forma de drusas e de monocristais no mesofilo de todas as espécies. Aqui na figura 2G é possível observar os monocristais. O mesofilo é dorsiventral em Bisonima rigida, Camaria ericoides e Camaria hirsuta, e é isobilateral em Bisonima cocolumbifolia, Camaria affinis e Tetrapteria salicifolia. Os feixes vasculares fora da nervura de maior porte são colaterais em todas as espécies analisadas, como destacado aqui na figura 2B. Em vista frontal, os estômatos são parasíticos em todas as espécies. Em Camaria affinis, Camaria ericoides e Camaria hirsuta, as folhas são anfiestomáticas, como podemos ver na figura 2E, F, G, H, I e J, os estômatos ocorrendo nas duas faces da epiderme. Nas demais espécies, as folhas são hipoestomáticas. Em relação ao formato das células epidérmicas, houve uma pequena variação. Na maioria das espécies, o formato é poligonal, mas em algumas o formato varia de retangular a irregular. O contorno das paredes anticlinais das células epidérmicas de ambas as faces é liso em todas as espécies, com exceção de Camaria affinis, que apresentou um contorno levemente sinuoso nas células da face abaxial, aqui evidenciado na figura 3E. Aqui nessa tabela estão os resultados da análise histoquímica. Os resultados foram positivos para todos os testes, em todas as espécies.
com exceção de Tetraptera salicifolia, que não reagiu com o teste de Lugol. O Sudão reagiu fortemente com os lipídios presentes na cutícula, evidenciado pela coloração avermelhada na figura 5A. Com o teste de Lugol, foi possível observar a presença de amido nas células do mesofilo, aqui na figura 5B. Na figura C e D, nós temos a reação positiva para os testes de cromato de potássio e cloreto de ferro 3, evidenciando os compostos fenólicos. A fluoroglucina ácida reagiu com a lignina presente nos elementos de vaso, na figura 5E, e também na parede dos tricomas, na figura 5F. Todas as espécies apresentaram cutícula espessa em ambas as faces da epiderme, que foi evidenciado pelo teste de Sudan 4. E essa é uma característica muito relacionada à minimização da perda excessiva de água da folha para a atmosfera. As espécies de Camarria apresentaram folhas anfiestomáticas, enquanto as demais espécies apresentaram folhas hipoestomáticas. Câmara e colaboradores em 2020 classificaram todas as espécies de Camarria como hipoestomáticas, o que foi um resultado contrário ao obtido aqui nesse estudo. A localização, a disposição e a quantidade de estômatos são características que podem ser influenciadas por condições ambientais, demonstrando que as espécies desse gênero podem ter uma plasticidade fenotípica. Algumas espécies apresentaram uma câmara supraestomática formada pela projeção da cutícula nos estômatos, e essa é uma característica xeromórfica importante, pois cria um microclima mais úmido, auxiliando na minimização da perda excessiva de água. Os tricomas unicelulares em forma de T, Y e V são uma característica importante da família e utilizadas no seu reconhecimento. Além disso, eles exercem uma função ecológica muito importante, restringindo a perda de vapor de água para o ambiente, principalmente porque em algumas espécies esses tricomas ocorrem cobrindo os estômatos. A organização do mesofilo variou entre dorso ventral e exubilateral nas espécies. Mamed, em 1993, classificou o mesofilo de todas as espécies de Camarria como dorso ventral. E aqui neste estudo nós vimos que Camarria afines possui um mesofilo isobilateral, assim como também já foi demonstrado por Câmara e colaboradores em 2020. A organização do mesofilo também é uma característica que pode ser influenciada por condições ambientais, especialmente por condições de luminosidade. No mesofilo das espécies, foi evidenciada a presença de idioblastos com cristais de oxalato de cálcio em forma de drusas ou monocristais, e esses cristais estão relacionados com a proteção contra a herbivoria e também podem ser um mecanismo de defesa devido ao acúmulo de cálcio nos tecidos foliares. Além disso, também foi evidenciado a presença de amido em células do mesofilo, o que pode indicar uma reserva localizada relacionada ao enfrentamento de estresses ambientais, como, por exemplo, secas prolongadas. Foi observado a presença de compostos fenólicos nas espécies. Esses compostos fenólicos possuem funções estruturais e antioxidantes, além da proteção ultravioleta, o que é uma característica muito importante para essas espécies que vivem no cerrado. A anatomia foliar das espécies de Malpighiaceae permitiu identificar caracteres xeromórficos relacionados ao ambiente onde ocorrem, demonstrando a adaptação dessas plantas aos estresses impostos pelo domínio cerrado, como altas temperaturas, alta incidência solar e solos oligotróficos. As principais estratégias anatômicas observadas foram cutícula espessa, tricomas, idioblastos com cristais de oxalato de cálcio e compostos fenólicos e câmaras supraestomáticas, que são características relacionadas principalmente a minimizar a perda excessiva de água e a evitar o superaquecimento no interior dos órgãos. Aqui estão as referências utilizadas e gostaria de agradecer ao FV Campus Rio Paranaíba e ao Laboratório de Anatomia Vegetal, onde o trabalho foi desenvolvido. Obrigada.